Agora para aqueles que vocês já estão mais familiarizados, que é o when, que significa quando, sentido momento. E é isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui que está em azul representa o momento, naquele instante, né? Então vejam só. When did you go to Italy? When did you go to Italy? Quando você foi, vejam que é uma pergunta, WH, auxiliar, sujeito, verbo, né? Auxiliar no passado, em vez de do ou does. Então, quando você usa did, quer dizer que o verbo da frase está no passado, numa pergunta. Então, quando você foi para Itália, vejam a pronúncia de Itália, Italy, tá? Os britânicos falam Italy, né? Eles pronunciam o T. Norte-americano diz Italy, tá? É só você lembrar, você vai ir aqui ou você vai Italy, Italy, Italy é a pronúncia de Itália. Quando você irá, quando você vai, quando você irá para a Itália? Veja a próxima frase. He studied digital marketing when he was in college. He studied digital marketing when he was in college. Ele estudou marketing digital quando ele estava na faculdade. O falso cognato aqui, uma palavra que muita gente acha que é colégio e não é, né? College significa faculdade, né? Todo mundo sabe que colégio, na verdade, é high school, né? Lembra das crianças? Gostava daquele seriado da Disney, High School. Então, college é faculdade, university, universidade. Ah, mas não é a mesma coisa? Sim, é igual ao português. College, faculdade, university, universidade. Né? Uma universidade é uma instituição que possui 3 áreas diferentes, né? Humanas, exatas, ciências, e aí você forma uma universidade. Mas não deixa de ser, dentro dessa university, você tem todos os colleges, né? Seja direito, faculdade de direito, faculdade de medicina, faculdade de engenharia e assim por diante. Mas eu quero que vocês foquem nas palavras em vermelho. Ele estudou marketing digital quando, né, no momento, quando ele estava na faculdade. Vejam a próxima. She had a great time when she traveled to Portugal. She had a great time. Uma expressão idiomática que eu fiz questão de usar nesta frase. Ela had a great time. O que significa um ótimo tempo, né? Ela teve um ótimo tempo. Essa é uma expressão idiomática que vocês vão usar muito na sua fluência, na sua experiência de vida, quando você quiser descrever uma situação. Sabe o que significa to have a great time? Se divertir muito, se divertir bastante. Então, eu sei que as pessoas têm o hábito de falar I had a lot of fun, né? Eu tive bastante diversão, mas I had a great time significa eu me diverti muito, eu curti muito, eu gostei bastante. Quando você quiser dar esta intenção, quando você quiser dar esse sentido, é essa expressão que você vai usar. Então, olha lá, ela se divertiu bastante quando ela viajou para Portugal. Portugal é a pronúncia em inglês. Portugal. Ela se divertiu bastante quando ela viajou para Portugal. Vejam a próxima frase. He was driving when he heard a loud noise. He was driving when he heard a loud noise. Ele estava dirigindo quando ele ouviu um barulho alto. Veja que o loud é o alto para sons, né? Não é tall que você vai usar, nem high, né? Loud é para ruídos, sons. Então, olha lá, ele estava dirigindo quando ele ouviu um barulho alto. Noise é barulho, loud, alto, tá? Adjetivo antes substantivo em inglês. E a última frase. When I get there, I'll let you know. Quando eu get there, chegar lá, né? Quando eu chegar lá, I'll let you know. Outra expressão idiomática que vocês vão usar bastante. I'll let you know é o famoso no português, eu te aviso. Então, nesse caso, está no futuro, né? Apóstrofe LL, que é a contração do will, auxiliar do futuro. Então, eu vou te avisar, eu te avisarei. Let you know. Então, em inglês é muito comum usar a expressão I'll let you know, eu te aviso, eu vou te avisar. Quando você quiser falar essa expressão em inglês,
é o let you know que você vai utilizar. Então, lá, em todas as frases, você vê que o when não tem segredo, é o quando. Quando você irá para a Itália? Ele estudou marketing digital quando ele estava na faculdade. Ela se divertiu bastante quando ela viajou para Portugal. Ele estava dirigindo quando ele ouviu um barulho alto. Quando eu chegar lá, eu te avisarei, eu vou te avisar. Agora vamos ver o while. Vejam a pronúncia. While. A volta que a língua dá. While, tá? Vejam a pronúncia. While, enquanto, agora é sentido durante, ao mesmo tempo que a ação está acontecendo. E olha essa separação. Nós temos aqui dois exemplos no sentido de while para duração. Nós temos dois exemplos aqui de while no sentido de contraste. Você vai ver que tem uma diferença. E você tem o while no sentido tempo. Vamos analisar cada uma delas. Vejam a primeira. I did the dishes while you were studying. Estamos vendo aqui a duração. Então, na duração deste evento, eu lavei a louça, tá? A ação do the dishes é lavar a louça, tá? Então, aqui no passado, I did, eu lavei a louça enquanto você estava estudando. I did the dishes while you were studying. Cuidado com a pronúncia do studying. No gerúndio, quando você tem um verbo que acaba com Y, você acrescenta o ing no final, você tem o som do I duplo. Então, studying, studying. Eu até brinco, né? Quando as pessoas falam estudando inglês, studying English, né? Parece que você tem um quebra-queixo aqui, né? Você treme o queixo, né? Na hora de falar studying English. Então, você tem o som triplo, né? De 3 Is, quando você fala estudando inglês. Então, lá, I did the dishes while you were studying. Eu lavei a louça enquanto você estava estudando. Duração. While she was in Spain, she took some pictures. Enquanto ela estava na Espanha, né, no sentido de duração, durante o tempo que ela esteve lá. Então, enquanto ela estava na Espanha, ela tirou algumas fotos. She took some pictures. Take a picture é tirar foto. Então, olha lá, no passado de take é took. Então, ela tirou algumas fotos. Enquanto ela estava na Espanha, ela tirou algumas fotos. Então, eu uso while como duração, durante esse tempo, enquanto ela estava lá. Agora, vejam os próximos 2 exemplos. Contrastes. Agora é um contraste do outro. He likes going to the beach, while his girlfriend doesn't. Ele gosta de ir para a praia, enquanto a sua namorada não. Quer dizer, agora é um contraste. Ele gosta de fazer uma coisa, enquanto ela não. Então, você usa o enquanto no sentido contraste. Você vê que aqui não tem nada a ver com tempo. É uma opinião. Ele gosta de fazer tal coisa, enquanto ela não gosta. Você vê que é uma diferença, contraste. Então, eu posso usar esse enquanto, esse while, no sentido contraste também no inglês. Então, olha lá. He likes going to the beach. Ele gosta de ir para a praia. While his girlfriend doesn't. Enquanto a sua namorada não. Né? Eu vejo que o doesn't está usado aqui como uma tag question, né? Negando a ação anterior. He likes, she doesn't. Vejam a próxima. While Bob is good at math, his sister gets bad grades. Enquanto o Bob, veja que não tem o O aqui, não se usa artigo definido, o, a, na frente de nomes próprios. Você nunca vai falar o Michael, nunca vai falar the Michael, nunca vai falar a Mary, the Mary, nunca vai falar o Bob, the Bob. Não se usa artigos na frente de nomes próprios, a não ser que sejam plural, como, por exemplo, the United States, os Estados Unidos, The Smiths, aquela banda, né, dos anos 80, né, os Smiths. Então, plural sim, singular o nome de alguém, o Michael, a Mary, o João, a Maria. Você nunca faça isso, nunca use um artigo na frente de um nome próprio. Então, olha lá, enquanto Bob não
enquanto o Bob. Enquanto Bob é bom em matemática, sua irmã tira notas ruins, né? Enquanto Bob é bom em matemática, sua irmã tira notas ruins. While Bob is good at math, his sister gets bad grades. Vejam só, contraste. Um gosta, outro não gosta. Um é bom, o outro não é. Eu uso while também neste caso. E um último exemplo, a gente usa o while também no sentido de tempo. O tempo que vai levar ou o tempo que levou. Vejam só. I haven't seen them for a while. Eu não tenho visto eles, quer dizer, eu não os vi. Eu não tenho visto eles por um tempão, por um bom tempo. For a while, por um bom tempo, por um tempão. Vejam a próxima. It took him a while to understand it. It took him a while to understand it. Levou, né? Took him, levou ele levou ele um bom tempo, um tempão para compreender, para entender. Então, while, ele é usado também para falar um bom tempo, um grande tempo, uma boa parte de tempo. Neste caso, se você olhar os 3 exemplos, duração, eu traduzo como enquanto. Eu lavei a louça enquanto ela estava na Espanha. Contraste a mesma coisa, eu vou traduzir como enquanto. Ele gosta de ir pra praia enquanto a sua namorada não. Enquanto Bob é bom em matemática, a sua irmã tira notas ruins. Já nesse último caso, quando se trata de um tempão, bastante tempo, a tradução não vai ser enquanto. Porque se eu tentar traduzir no português para enquanto, não vai fazer sentido. Olha lá, eu não tenho visto eles por um enquanto. Não tem sentido. Então, neste caso, você vai traduzir para português como um bom tempo, bastante tempo, um tempão, né? Às vezes, como o pessoal fala no português. Eu não tenho visto eles por um bom tempo. It took him, levou a ele um tempão para compreender, bastante tempo, um bom tempo para compreender. Então, estas são as diferenças entre while e when. Eu sei que muita gente confunde